Pedimos a proteção de Deus, do Mestre Jesus, bem como o amparo e a inspiração da espiritualidade amiga, benfeitora e sábia, para que tenhamos êxito nessa tarefa de divulgação, de compartilhamento de reflexões baseadas na doutrina consoladora. Que assim seja. O espírito Bernardin de Saint-Pierre, em 1863, em Bordeaux, nos trouxe um espírito protetor, nos trouxe a instrução contida no capítulo 5, mais extenso dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nessa instrução ele faz uma indagação, desenvolve para resumir, para apresentar resumidamente uma conclusão muito pertinente do encerramento dessa mensagem. Ele diz, esse espírito protetor diz exatamente, questiona exatamente o seguinte: deve-se pôr um fim às provas do próximo, ou é preciso, por respeito às vontades de Deus, deixá-la seguir o seu curso? E aí, depois de desenvolver o tema, dentro do capítulo, do capítulo 5 do Evangelho Espiritismo, como disse, onde está contida, falando das aflições, das expiações, das provas, ele conclui de forma resumida o seguinte: estais todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para suavizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Isso está em perfeita sintonia com o ensinamento que nos trouxe a resposta à questão 462, contida em O Livro dos Espíritos, do codificador Allan Kardec, quando, depois de indagar se seria suficiente não praticar o mal para que nos tornássemos agradáveis a Deus e garantíssemos uma boa posição futura, e a resposta, portanto, vem no sentido de que não basta abdicarmos da prática do mal. É necessário que pratiquemos o bem com todas as nossas forças, porque aquele mal que resultar do bem que deixamos de praticar será um dia de nossa responsabilidade, será de nós cobrado, teremos que prestar conta dele. E isso vai na contramão do que nós dizemos aí, ou escutamos no dia a dia, As pessoas falam: eu não faço mal para ninguém, então eu acho que eu faço a minha parte. Não basta que você não faça o mal, você tem que praticar o bem com todas as suas forças. Se resultar algum mal da sua omissão na prática do bem, você terá que prestar conta dele. E vejam, nós começamos a preparar, depois nós vamos voltar nisso, mas nós preparamos a nossa próxima encarnação, a nossa reencarnação, já nesta romagem, mais de 80% dela, conforme a visão que nós temos da nossa vida terrestre e conforme a calma, a paciência, a resiliência que temos a partir das amarguras, dos sofrimentos que nós aqui passamos. Se nós nos colocamos num plano de visão, um ponto de vista espiritual ou materialista.
Se for espiritual, entendendo a imortalidade da alma, que tudo passa, que isso aqui é uma breve passagem, o que é esse sofrimento diante de tudo que ainda poderá passar e vivenciar o espírito imortal, quer dizer, nós passamos a compreender e a entender isso de uma maneira melhor. Se nós nos colocamos de forma imediatista, baseada no materialismo, aquilo parece o fim do mundo. Nós vamos abordar isso mais adiante. Mas o fato é que o Bernardin de Saint-Pierre, esse espírito protetor, diz que nós devemos suavizar as amarguras causadas pelas expiações. Todos nós, sem exceção, pelas expiações na vida do próximo, que está em consonância com essa resposta, inclusive, né, com esses ensinamentos também contidos no livro dos Espíritos. E no capítulo seguinte, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler uma outra instrução, mas desta vez do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade foi assim denominado numa comunicação mediúnica de março de 1856, e nós encontramos isso em obras póstumas, né? E inspirou de maneira essencial, com suas mensagens cristãs, não é? O trabalho de codificação, a tarefa da codificação realizada por Allan Kardec, né? Inspirando com suas mensagens e suas revelações. O Espírito de Verdade, agora em Paris, em 1861, um pouco antes, portanto, do Bernardin de Saint-Pierre, ele nos diz o seguinte, nesse mesmo sentido: o Espírito de Verdade, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Repito, diz o Espírito de Verdade, venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Portanto, são comunicações que se completam e caminham no mesmo sentido do auxílio necessário aos pobres deserdados, ao próximo que dele necessita. Até porque nós somos também o próximo, né, de alguém. E precisamos também, ao carregarmos cada um de nós, as nossas cruzes, né, do auxílio. Chico Xavier dizia que o espírita, não é porque você é espírita que você ficará livre, porque você estuda as questões da espiritualidade, procura desvendar, não é, por meio do estudo da doutrina, de onde veio, por que está aqui, para onde vai, enfim, que você não tem, que você também está aqui, todos nós estamos aqui, disse o Espírito Protetor anteriormente mencionado, para expiar. Né? Existem provas que nós mesmos, a maioria delas nós mesmos criamos, poderíamos ter agido diferente, mas poderíamos ter mudado no que diz respeito às provas, mas nós criamos, e o nosso orgulho, egoísmo nos faz atribuir isso à falta de sorte, a terceiros, enfim, e aí que está o perigo, porque podemos cometer a insubordinação às coisas de Deus, à vontade divina, e contrair novas e cometer novos e grandes equívocos, como se saudássemos uma dívida e ao mesmo tempo culpando a Deus, contraíssemos outras ainda maiores, né? Em contradição àquilo que nós admitimos, né? Se Deus é soberanamente justo e bom, como é que nós podemos atribuir para Ele uma injustiça, né? Aquele efeito tem uma causa, e se tem uma causa, essa causa, Deus não é mesquinho, não é parcial, Ele é detentor de todas as virtudes, Ele não vai tratar de maneira diferente os seus filhos. Então, nós amesquinhamos a nossa relação com Deus. Né? Nós precisamos lembrar
lembrar da parábola do semeador que saiu a semear, jogou as sementes, algumas em solo entre as pedras, outras os pássaros comeram, enfim, e algumas caíram em solo fértil. Agora, será que o problema está com as sementes que Deus fornece aos seus filhos, que Deus entrega aos seus filhos? Há diferença nessas sementes, se elas forem consideradas oportunidades? Ou será que o problema está no solo onde essas sementes são atiradas? Como é que está o solo do nosso coração? Como é que está o solo da nossa mente onde nós atiramos essa semente? Eles são solos que permitem que essas sementes de oportunidade brotem? Ou será que são pedras? Ou será que são solos onde nada germina, nada de bom germina? Então nós temos que fazer esse autoexame, né? Temos que interiorizar, saber onde é que nós estamos aplicando aquilo que Deus nos permite para a nossa melhoria, as oportunidades que recebemos de autoiluminação. Mas enfim, quando nós pensamos nessa ajuda ao nosso próximo, nós temos que também lembrar algo que nós nos esquecemos durante o tempo. Lá na Bíblia Sagrada, em João 15:15, né? E essa relação de ajuda à iluminação dos nossos irmãos diz respeito a isso que está em João, ou seja, nós somos considerados por Jesus como seus amigos. Em João 15:15, Jesus nos diz o seguinte, o Evangelho de João nos diz o seguinte, né, quanto à palavra de Jesus. Disse o Mestre, como está lá em João: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Só que parece que durante o tempo nós nos esquecemos disso, e é muito interessante que o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, uma comunicação mediúnica contida numa obra psicografada por Chico Xavier, né, chamada Bezerra, Chico e Você, publicada pela editora GEM, nos relembra dessa relação de amizade com Deus e nos traz algumas atitudes que nós devemos tomar para que essa amizade seja realmente, para que essa amizade seja efetiva, porque veja, a amizade exige reciprocidade. Se você é considerado por Jesus como amigo, né, você, em primeiro lugar, você tem o melhor dos amigos. Em segundo lugar, essa relação, quem é amigo de alguém quer também ter um amigo. Exige a reciprocidade. Como é que nós podemos também ser amigos de Jesus? Então, durante o tempo, nós esquecemos, nós nos limitamos a ver Jesus como modelo divino, né? Enfim, conforme a visão das nossas religiões, o Salvador. Tem uma música católica, eu não me lembro agora, eu sei que é uma música de um grupo católico, não é? Que diz uma coisa muito bonita. Salvo engano, a letra é a seguinte: te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador, mas eu prefiro te chamar de meu amor. É uma música maravilhosa, né? Resume tudo isso. Então, quer dizer, Jesus é nosso amigo. Nós temos que demonstrar também esse amor a Jesus e não colocá-lo lá, olha, como algo inalcançável, não. Ele é sim o mestre divino, mas ele é nosso amigo e nós temos que ser amigo dele. Mas veja, Bezerra de Menezes traz esta mensagem que eu vou ler em seguida para relembrar que temos que ser companheiros do Cristo.
Essa mensagem foi contida também num livro do nosso companheiro de Seara Espírita e juiz de direito, o José Carlos de Luca. O José Carlos de Luca tem um livro chamado Alguém Me Tocou Porque Eu Senti Que de Mim Saiu o Poder, uma obra excelente. E ele dedica um capítulo inteiro a explicar essa passagem de Bezerra de Menezes, né? Então veja, o que diz Bezerra nesse sentido? Bezerra diz, reconheçamos-nos na condição de companheiros do Cristo, reconheçamos-nos na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos, não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. Bezerra de Menezes. Nessa obra do José Carlos de Luca, ele desenvolve com mais detalhes, né, transmitindo a mensagem a que se propõe o livro que ele escreveu. Mas a partir disso aqui, nós podemos, e também do que disse o de Luca, né, nós temos que então dissecar, vamos então dividir essas passagens do que disse Bezerra de Menezes para demonstrar o que significa ser companheiro de Jesus, né, do Cristo, e como nós podemos exercer essa reciprocidade, a amizade do Cristo. Veja que ele fala, o médico dos pobres nos fala o seguinte, que Jesus anseia, né, o Cristo, ele anseia agir pelas nossas mãos. O que significa? Como é que Jesus poderia agir pelas nossas mãos? Não seria praticando o que o Bernardin de Saint-Pierre, o espírito protetor, e também o espírito de verdade falou, de amparar os pobres, desvalidos, não é? De amenizar a dor daquele que passa pelas provas e expiações? Porque, veja, se Jesus agisse com as nossas mãos, o que ele faria? Ele bateria, espancaria alguém? Ele subtrairia alguma coisa? Não tem cabimento. Jesus faria o quê? Ele socorreria, ele ampararia os necessitados, né? Como ele muitas vezes faz, não é isso? Como ele nos acaricia quando nós estamos lá desvalidos, quando nós estamos abatidos. A mão de Jesus é uma mão de suporte, é uma mão consoladora. Então ele deseja o quê? Ele anseia agir por nossas mãos. Então basta imaginar o que ele faria e o que ele faz também conosco quando nós estamos abatidos, e é aquilo que ele espera de nós. Também deseja Jesus o que? Anseia o que? Ver com os nossos olhos. Como é que Jesus poderia enxergar com os nossos olhos? Olha, se Jesus utilizasse os nossos olhos, ele teria o que? Um olhar de compaixão. Um olhar, ele enxergaria as pessoas à sua volta, que muitas vezes nós sequer sabemos que prestamos atenção em sua existência e nos problemas que elas enfrentam, né? Portanto, aquelas pessoas que nós de alguma forma somos, de algum modo, pela correria do dia a dia, né, somos indiferentes e, portanto, indiferentes à dor também que elas sentem, né? Ele enxergaria de uma forma a ter compaixão, né? Usaria de um olhar da mesma forma que nós desejamos e que ele nos olha quando nós estamos perdidos, desolados, né? Ou seja, um olhar atento, um olhar de amor, um olhar de
ajuda, um olhar de amparo, um olhar de entendimento, não de julgamento, mas um olhar de compreensão, né? Veja que às vezes nós olhamos para as pessoas e nós esquecemos que todo mundo tem o seu sofrimento, a sua, né, como nós chamamos, a sua cruz. Mas mesmo nós espíritas, né, no plano, a espiritualidade conta por meio de várias obras, né, da literatura espírita, que os espíritos espíritas são geralmente aqueles que mais dão trabalho à espiritualidade no plano superior, né? Porque como nós estudamos as questões do espírito, as questões espirituais, nós chegamos lá achando que nós sabemos demais, que nós merecemos um lugar de destaque. Quem leu aquele livro do irmão Jacó, né? Codinome, irmão Jacó, percebe que ele passa uma boa parte do livro prestando atenção na luz que era emitida por outros espíritos, e ele se questionando: por que eu, que fiz isso, ocupei tais cargos, agi de tal forma, fiz tanta coisa pelo movimento espírita, pela doutrina espírita enquanto encarnado, não tenho a luz que aquele espírito tem, aquele outro tem, outros que foram meus companheiros, e ele tentava ter luz, e recém-chegado ali na grande pátria, e ficava reparando, e os espíritos orientando: calma, tudo tem o seu momento, faça a sua parte, quando você menos esperar, você também terá a sua luz, que vai aumentar, quer dizer, até um dos espíritos lá, um espírito em que ele visualizou como uma mulher e tal, que ele não entendia de tanta luz que aquela mulher emitia, e de repente aquela mulher estava cercada de crianças, e ele falou: mas por que ela e eu? Ele começou a se comparar, né? E depois ele descobriu aquele espírito era de uma professora com seus alunos, uma professora que exerceu a sua profissão no primário, né? Ensinando crianças, né? Estava lá com toda a sua luz ali no plano espiritual, ainda fazendo bem e cuidando das crianças que desencarnavam. Quer dizer, mas ele estava preocupado com isso. Nós olhamos muito para o que as pessoas, às vezes, nós achamos que elas têm, mas esquecemos, às vezes, das dores que elas passam. Tem um ditado popular que fala: você olha os pulos que eu dou, mas não vê os tombos que eu levo, né? É por aí. Então nós temos que aprender a olhar as pessoas também de uma forma com compaixão, entendendo, olhando para ver se elas precisam de alguma coisa, se nós podemos ajudá-las em algo, sem comparações, sem querer o que elas têm, cada um dentro daquilo que faz e faz bem, daquilo que pode, daquilo que vive, mas olhando de uma forma a saber que todos precisamos de ajuda. Mesmo aqueles que nós achamos mais afortunados, às vezes são os mais miseráveis. As provas deles, às vezes, são maiores do que aquele que nada tem. Também, Bezerra de Menezes nos fala que que Jesus quer abençoar com a nossa voz. De que forma? Com palavras de alento, palavras construtivas, de esperança, motivadoras, amigas, sem irritação, né? Sem impaciência no falar, sem pressa, sem azedume. Que mais? Jesus, né, o Cristo, deseja nos amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos, usando a nossa razão, a nossa inteligência, para que possamos distinguir o bem do mal, né? O certo do errado, o joio do trigo, o ódio do amor, o justo do injusto, né? Nós temos que usar a nossa inteligência nesse caminho de auxílio ao próximo. Nós temos que usar a nossa inteligência também para tomar decisões não apenas corretas, mas decisões sábias. Eu escutei uma vez, certa vez, escutei uma história de domínio público, né? Mas uma história que ilustra
o que é você tomar uma decisão correta e sábia tá na prática da caridade. Diz essa história, eu vou contar muito rapidamente, que havia um senhor que morava numa área rural, mas que praticava boas ações, no sentido de dar alimento às pessoas necessitadas, conversar com aqueles que estavam angustiados, que precisavam de ajuda, e a ponto de formarem-se filas, de serem formadas filas todos os dias na porta da casa dele. E ele tinha lá as pessoas que moravam com ele que ajudavam, né? Todo dia ele acordava e ia de manhã à noite auxiliando as pessoas com palavras amigas, escutando problemas e tal. Os anos passaram e ele tinha uma angústia dentro dele, um desejo muito grande de também um dia ter a oportunidade de ser auxiliado. Ele que ajudava tanta gente, ele dizia o seguinte: poxa, eu não tenho ninguém que me escute, eu queria um dia ter um ombro amigo. Já pensou se Jesus um dia aparecesse e pudesse me escutar, me dar o alento de que eu necessito, né? Isso que um dia ele acorda, tem uma poltrona na frente de sua cama e ele olha ali um ser luminar, né? Um ser espiritual que ele enxerga como a figura de Jesus. Para ele apareceu como a figura de Jesus, e ele acordou e disse: Jesus, né? Aquele susto, e Jesus falou: olha, você entendeu as minhas palavras, você pratica o meu evangelho quando você ajuda essas pessoas, e você vem fazendo isso há muitos anos, e eu sei o que está no seu coração. Você me pede nas suas preces, você conversa comigo, eu escuto, e você pediu essa oportunidade de também ser ouvido, de ser consolado, e essa oportunidade chegou. Hoje vou passar o dia contigo, nós vamos conversar, você vai desabafar, e o meu ombro, o meu colo é seu. Só que nisso, uma das pessoas que morava com ele bateu a porta, avisando de que as pessoas já estavam ali esperando pelo auxílio. Ele abriu a janela e viu aquela multidão, aquela fila enorme esperando para receber a ajuda, né, que ele prestava àquela comunidade. E ele parou, pensou, olhou para Jesus, e ele então resolveu fazer o seguinte: ele pediu licença para se retirar. Ele disse a Jesus: olha, eu gostaria muito, eu pedi e esperei muito por esse momento, né? Gostaria de passar o dia aqui, chorar no seu colo, pedir os seus conselhos, mas aquele povo precisa de mim, eles contam comigo, eles não têm mais ninguém, né? Para uma palavra amiga, para um alimento e tal. Então eu tenho e preciso e quero pedir licença, porque eu vou ajudar essas pessoas. E se despede, sai do quarto e passa a manhã, a tarde, até a noite fazendo o que ele sempre fez. Quando ele volta, quando ele termina as atividades, ele retorna para o quarto e com aquele sentimento de: olha, fiz o que eu entendo que é o correto, mas perdi não, né? Deixei por um motivo nobre, mas não pude, quando chegou a minha vez, não pude ficar com Jesus. Eis que ele abre a porta, humano que é, decepcionado, mas entendendo que foi o melhor a ser feito, ele abre a porta. Quando ele olha, quem é que está lá no quarto? Jesus. E Jesus, ele olha, toma um susto e fala: mestre, o senhor permaneceu, o senhor não se foi, né? não deixou o meu quarto, o senhor me esperou. E Jesus diz a ele o seguinte: olha, preste atenção, se naquele momento em que bateram nesta porta, você abriu aquela janela e viu as pessoas necessitadas, você tivesse ficado, aí sim eu teria imediatamente saído do seu quarto. Vamos conversar. Um exemplo de quem tomou uma decisão correta e uma decisão que também foi sábia, né? Mas prosseguindo aqui na nossa
nas nossas reflexões, né, nós temos que sempre lembrar daquela advertência, portanto, que Paulo de Tarso nos fez, né? Nós não podemos ser apenas bons pregadores, nós temos que ser também bons servidores, né? Colocar em prática aquilo que nós muitas vezes que nós pregamos, né? Sair a campo, ter atitude, né? Ainda segundo Bezerra, ele fala que nós temos que agir dessa forma na construção do reino de amor e de luz do Cristo. Ele temos que agir dessa forma porque a construção do reino de amor e luz do Cristo depende de renovação, atitude, elevação e construção. Não podemos ficar parados, temos que ter essa atitude cristã, temos que renovar na atuação, temos que nos elevar e temos que construir. Nos elevar não, elevar a obra do Mestre. Temos que elevar nossos pensamentos a esses ensinamentos dele. Temos que construir esse reino dessa forma, renovando essas nossas atitudes e sendo proativos nesse sentido, né? Agora, isso é fácil? Não. Nessa tentativa, existem aqueles espíritos endurecidos que tentarão nos atrapalhar, tentarão prejudicar a nossa própria evolução e essa ajuda que nós tentaremos dar, que nós buscaremos ao próximo. Ah, mas é verdade? Vejam bem, no livro dos Espíritos mesmo, tá? No livro dos Espíritos nós temos ali a resposta à questão 459, veja só, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Né? E a resposta a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Né? São eles que vos dirigem. E então o codificador ele prossegue e pergunta, né, se nós temos como neutralizar essas forças do mal. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? E qual é a resposta? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos, senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E por que meio podemos neutralizar essas forças? Fazendo bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Então, eles nos influenciam, os espíritos, eles nos dirigem. Nós, quando sintonizamos, quando atraímos ou nós praticamente desejamos a presença desse mal, fazemos a sintonia com o mal, como é que nós podemos evitar então isso? Não fazendo essa sintonia, mas praticando bem e confiando plenamente em Deus. Tá? É isso que ele nos diz. E nós temos o quê? Nós temos o livre-arbítrio. Não podemos esquecer disso. Nós temos o livre-arbítrio, diz lá na obra, em O Livro dos Espíritos, nós temos também a questão 843, tá? Onde se questiona, 843, vamos lá. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Lá no 4, enfim. Então veja, nós não estamos sujeitos então ao arrebatamento, aquele que vive em meio aos vícios tal,
ele não está condenado ao arrebatamento para o mal. Ele tem livre-arbítrio, ele tem que exercê-lo. Lá na na questão 642, não, é uma outra questão aqui que fala justamente, me fugiu agora o número da questão, é tanta coisa que a gente não decora. Deixa eu ver se eu marquei aqui nos meus estudos. Sim, 645. Quando o homem está de alguma forma mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível, quase que irresistível? Qual é a pergunta? Arrastamento, qual é a resposta? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Né? Então, livre-arbítrio. Mas vejam, na Gênese, isso que é bom, a gente sempre tem as obras básicas aqui quando a gente faz essas exposições, porque a gente vai marcando e vai relembrando, às vezes foge uma coisa ou outra, é natural. Mas lá na Gênese nós temos o quê? Que os maus espíritos pululam ao redor da terra, como consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade se vê a braços aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as moléstias e todas as tribulações da vida, devem, pois, ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tais. A Gênese, de Allan Kardec, uma obra da codificação, feita por Allan Kardec, no capítulo 14, quando fala dos fluidos, aqui no subtítulo das obsessões e possessões. Agora, o interessante também é que na obra nós temos que, para mostrar como esses espíritos endurecidos sabem das nossas fraquezas e sabem onde eles atuam para nos impedir na seara bendita, nós temos ali o que diz uma outra obra, o que está registrado em outra obra da codificação, que é o céu e o inferno. Na segunda parte de O Céu e o Inferno, no capítulo 4, quando são tratados dos espíritos, são mencionados questões relativas aos espíritos sofredores, há um subtítulo chamado Os Castigos, que é uma exposição do estado dos culpados, que foi feita ali na Sociedade Espírita de Paris em 1860. O que Kardec nos diz com relação a essa atuação dos espíritos endurecidos que farejam os nossos vícios? Diz o seguinte, que depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus, são logo tomados de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não levantam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram aquilo que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos seus gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra como abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhes a cobiça e procurando extinguir-lhes a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio.
o céu e o inferno, capítulo 4, essa da segunda parte. Então, os espíritos influenciam, nos dominam, a forma de neutralizá-los, como nós dissemos, é justamente o quê? Praticar o bem e depositar toda a nossa confiança em Deus e exercer o livre-arbítrio no sentido de não praticar, né, o mal, mas praticar o bem com todas as nossas forças, e jamais esquecer da questão da sintonia com esses espíritos e, portanto, do orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Todos nós, né, sofremos. Nós não podemos nos acanhar na prática do bem. Lógico, nós aqui, eu tenho as minhas cruzes, né? A minha cruz, cada um de vocês está escutando tem o seu sofrimento. Eu não sei o que acontece na vida de cada um. Cada um tem o seu fardo, né? Cada um tem os seus problemas a serem resolvidos. Mas, como disse Paulo de Tarso, nós temos que combater o bom combate e guardar a nossa fé. Às vezes você está num momento ruim, mas você está lá, faz uma palestra espírita, vai ao centro ajudar alguém, participar da fluidoterapia ou passe, né? Você não pode se acanhar no bem por esses obstáculos que esses espíritos endurecidos colocam na sua vida, principalmente quando, como um lutador, você baixa a guarda, né? Deixa de orar e vigiar sem cessar e pumba, vem lá alguma coisa e tira você do caminho. Não nos acanhemos na prática do bem, né? Esses espíritos, eles fazem, Vinícius diz muito isso, né? Esses espíritos, eles fazem conosco algo como se fosse uma caricatura moral. Já viram que é uma caricatura, né? É a deformação de um objeto. Você faz um desenho deformado de um objeto, de uma pessoa. Então eles procuram os nossos vícios e incutem na nossa mente, no nosso pensamento, que os nossos vícios, os nossos defeitos morais, eles são muito maiores do que as nossas virtudes, do que as nossas qualidades. E aí isso nos tira do caminho da seara bendita, isso nos desanima, nos dá tristeza, depressão, enfim, nos paralisa, dá pânico, você desvia daquilo que você poderia praticar, daquilo que você faz bem na sua vida, daquilo que você pratica de bem na vida do seu próximo, porque eles fazem essa caricatura moral, eles sabem exatamente o que eles devem aumentar tá no seu pensamento para desanimar, para tirar você do caminho. Como nós vemos, são como abutres, né, que procuram a sua presa, né? Como nós vimos ali no céu e o inferno, né? Então, praticar o bem e confiar em Deus. A programação da nossa encarnação, como eu disse, nós fazemos agora, porque nós temos também ali o Espírito de Verdade dizendo que Deus deseja que nós sejamos os modeladores da nossa própria argila. O que quer dizer isso que o Espírito de Verdade diz? Está lá no capítulo 6 do Evangelho, Instrução dos Espíritos, de 1861, que eu mencionei lá no começo, na mesma mensagem. Tá? Chegando ali ao final dela, o Espírito de Verdade diz que Deus deseja que nós sejamos os modeladores da própria argila, ou seja, os artesãos da nossa imortalidade, no que é essencial assistência ao próximo, né? Vamos lá eu vou ler, vamos ver esse trecho que revela justamente que nós temos que ter a empatia, não é isso? Nós temos que ter empatia pelo sofrimento alheio, né? Então ele diz aqui, eu vos digo
eu vos digo, Espírito de verdade, eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita que acaba com o erro de vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou simples e ignorantes para vos tornar perfeitos e quer que vós modeleis a vossa frágil argila a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Ora, essa empatia exige de nós uma consciência viva. Quando nós não nos importamos mais com o mal que praticamos, não sentimos nada com o mal que praticamos ou com o mal que sofre o nosso próximo, nós somos comparados a uma passagem de Bezerra de Menezes, uma conferência espiritual que ele fez com espíritos sofredores, respondendo a um desses espíritos irônicos. A conclusão é essa: quando nós não nos importamos, não sentimos mais nada ao praticarmos o mal, ou com o mal que o nosso próximo sofre, nós somos como cadáveres, somos mortos-vivos e temos como que uma consciência morta, né? Enfim, Meimei, o espírito, para concluir, o espírito Meimei, nesse sentido, nos alerta de que nós não devemos passar distraídos diante da dor. Meimei, neste livro aqui também, muito interessante, Bezerra e Meimei, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos então Bezerra de Menezes e Meimei, Meditações Diárias da editora Ide. Tem lá um capítulo, ela diz isso: não passes distraído diante da dor, porque ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Não passes distraído diante da dor. Ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos que nos assistem, eu não sei, como disse, o que você passa em sua vida, qual é a sua aprovação, qual a expiação que lhe acomete, que acomete o Senhor, a Senhora, mas eu desejo aqui, de uma forma muito sincera, que essas palavras tenham tido alguma utilidade na vida de cada um que escutou esta humilde exposição, e que Jesus tenha cada vez mais em cada um dos que aqui compareceram e que nos assistiram, um amigo, uma amiga, e que possa o Mestre Jesus permanecer como luz nas vidas de vocês. Que sejam todos abençoados, que o amor de Cristo, que a paz do Senhor Jesus, que a luz da espiritualidade amiga e benfazeja abençoe a todos e a todas. E fica aqui o nosso agradecimento também ao Centro Espírita Batuíra pela oportunidade que nos concedeu de uma forma um pouco diferente, não é da dinâmica de uma palestra, mas dividirmos com as pessoas que acessaram o link, não é, e que nos acompanharam, algumas reflexões sobre a obra do Cristo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras da codificação,
e a elas vinculadas, né, com fidelidade doutrinária, que elas frutifiquem nos corações e mentes, e obrigado então ao Centro Espírita Batuíra pela oportunidade. Que em breve possamos estar juntos, né, nas nossas respectivas casas espíritas, ou você que não é espírita, na sua instituição religiosa, na sua entidade religiosa, nos seus núcleos de assistência, e a você que eventualmente ainda não tem uma crença, não é? Que você tenha um encontro de religiosidade com Deus em seu coração. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus.